Então, chegamos agora a Molière. Então, muitos rejeitam, ainda hoje, né? Tem uma certa hostilidade em certos âmbitos filosóficos e também em âmbitos científicos, certa hostilidade em relação às propriedades disposicionais, ok? Então, muitos rejeitam sumariamente e até com um certo desprezo tal concepção. Como lembram os oponentes à metafísica aristotélica, a tentativa de explicar a capacidade do ópio a induzir o sono por recorrer à existência de uma putativa virtude dormitiva, latim, foi ridicularizado por Molière no Le Malade Imaginaire, o doente imaginário. Imaginar isso? No entanto, se formos postos na presença de uma amostra de ópio, e se formos informados que ela é soporífica, isso nos daria uma informação preciosa sobre o que acontecerá se a ingerirmos. Okay? Ser soporífico é um poder de induzir o sono em circunstâncias apropriadas. Agora, chamar esse poder de virtus dormitiva não explica nada naturalmente, não traz luz explicativa. Esse tipo de verbosidade revela mais o desejo de impressionar a audiência por um conhecimento limitado do latim, é isso que ocorre na peça de teatro. Não sei se vocês já tiveram a ocasião de assistir a essa peça, é muito divertida. Eu garanto realmente risadas. Então, esse tipo de verbosidade é um procedimento retórico e que não fornece naturalmente nenhuma explicação aceitável. Então, foi esse tipo de atitude pedante que foi o alvo da ironia de Molière. Então, ao postular a existência de uma capacidade, de um poder ou de uma potência, fornecemos de fato uma explicação da regularidade, do comportamento da entidade no qual esta capacidade é presente. Então, ao postular a existência dessa disposição, nós não somente repetimos que os corpos, o ópio, regularmente produz o sono. Não. Acrescentamos que o ópio possui um poder causal e que o comportamento do ópio regular, é fundado numa propriedade disposicional enraizada no ópio. Ao afirmar isso, operamos uma transição do nível puramente descritivo para o nível modal. Certo? Postulamos a existência de propriedades modais, disposições, capacidade, que indicam uma possibilidade de, para uma entidade que possui essa capacidade, de se comportar necessariamente, em certas circunstâncias, de um certo modo. Então, esses poderes internos, intrínsecos, impõem necessariamente certo tipo de comportamento às entidades que os possuem. Sempre, naturalmente, desde que as circunstâncias favoráveis à manifestação correspondem sejam realizadas. Então, trata-se, eu concordo naturalmente, que não se trata de uma explicação científica. Não é. É uma explicação metafísica. Postular a existência desses poderes causais. É uma explicação metafísica que permite responder à questão por que uma pessoa está dormindo. Como observa Ellis, uma pessoa pode dormir por várias razões. Porque está cansada, porque bebeu demais cerveja, porque quando um aluno dorme, mas ninguém está dormindo aqui, estou vendo, quando um aluno está dormindo numa aula, bom, porque o professor é chato, etc. Enfim, tem várias razões, causas que podem induzir o sono. Por outro lado, a recurso a uma disposição sonífera não explica
o modo de ação do sonífero sobre o organismo humano. Então não tem uma explicação do modo de proceder da substância ópio sobre o organismo, a fim que a pessoa que o ingeriu se adormece. Então, esse recurso a uma disposição não permite responder à pergunta como, por meio de qual mecanismo causal o ópio induz o sono. Uma resposta a tal pergunta seria uma explicação de tipo científico, ok? Uma explicação científica da capacidade do ópio a induzir o sono apoia-se na presença de componentes químicos que reagem com o organismo humano de um modo que deve ser descrito por relações causais especificadas, reações químicas, tipicamente nesse caso, certo? É apenas nessa condição que temos uma explicação científica. Todavia, o desafio posto pela procura de uma explicação das regularidades ressurgirá inevitavelmente ao nível microscópico, certo? A explicação científica não para, não tem limite a explicação científica. Por qual razão certas substâncias químicas reagem sempre do mesmo modo com outras substâncias? Nenhuma explicação científica completa e final poderá mais ser formulada para o comportamento de um sistema, visto que não existe limite nenhum à possível descomposição de suas partes em elementos mais fundamentais. Então, quando entendo decomposição aqui quer dizer não somente decomposição espacial, dividido em partes, mas também dividido conceptualmente dividindo as propriedades em propriedades mais básicas. Aí eu falei que um sistema, uma estrutura, na abordagem semântica, uma estrutura é um conjunto de propriedades, de valores de propriedades, certo? Okay. Então, o recurso às potencialidades não pode ser considerado como uma tentativa de pôr um ponto final à pesquisa científica. Porque isso foi uma objeção historicamente que foi colocada contra os aristotélicos. Quer dizer, bom, temos uma explicação porque os aristotélicos sustentaram que temos uma explicação porque nós sabemos que tem aquela potência, aquela potencialidade. E então a existência dessa potencialidade explica por que o ópio induz o sono. Dá uma certa explicação, de nível metafísico, mas não é uma explicação completa. Então, os aristotélicos foram hostilizados, com razão, pelos pensadores da época moderna, porque esses aristotélicos se opuseram a um tipo de explicação que hoje nós chamamos de explicação científica, certo? Então, o tipo de metafísica baseada em poderes causais não pode de jeito algum considerada como uma tentativa de impedir que sejam desenvolvidas explicações científicas mais precisas em relação ao mecanismo causal que produz certos processos. Mas na prática, na ciência, as explicações devem parar, e elas param ao nível da existência de poderes cujo modo de explicação permanece pelo momento desconhecido. Então, o descrédito das propriedades disposicionais resulta de que a ciência moderna se desenvolveu em oposição à física aristotélica. No alvorecer dos tempos modernos, o projeto de matematização da natureza apoia-se sobre uma concepção dos seres naturais como sendo meras máquinas ou mecanismos.
Mecanismo no sentido espacial, mas não no sentido geral, que expliquei. No sentido espacial, quer dizer, o relógio, partes geométricas que se movem uma em relação às outras. Então, o mecanismo é um sistema cujo modo de operar é redutível a um conjunto de propriedades de tipo matemático. As célebres qualidades primárias. Qualidade primária é uma expressão que foi introduzida por Robert Boyle, século XVII. Todas as outras propriedades de um sistema, em particular suas capacidades a agir sobre outros sistemas, são em princípio redutíveis, isto é, definíveis. Reduzir nesse contexto é definir, certo? Redutíveis a qualidades primárias. As disposições das entidades e dos elementos que as constituem são redutíveis a o número, figura e movimento, segundo uma expressão um pouco mais tardia, devida a John Locke. E apenas as qualidades primárias, as propriedades primárias são consideradas como reais e as qualidades secundárias são consideradas como, bom, não são irreais, mas não são reais por si mesmo, por si. Essas qualidades secundárias não são reais por si, mas sua realidade se apoia sobre a realidade das qualidades primárias, às quais elas são redutíveis. Então foi sobre esta fundação que os pensadores dos séculos XVII se propuseram edificar a nova ciência matemática da natureza. Então, o Galileu, isso para lembrar alguns fatos históricos bem conhecidos, mas enfim, foi o primeiro a escrever em 1623, de In Saggiatore. Não consigo acreditar que para excitar em nós os sabores, os odores e os sons seja necessário nos corpos exteriores outras coisas senão a grandeza, a forma, o número e os movimentos lentos e rápidos. Então reparem que o tom retórico dessa colocação, não consigo acreditar. Bom, tudo bem, mas isso é um fato psicológico. Que é um elemento também de autoridade, porque que o Galileu fala. Se alguém diz, bom, qualquer um na rua, assim, mas não consigo acreditar que... Isso por si mesmo não é um argumento muito forte a favor de uma certa afirmação. Naturalmente, essa afirmação se tornou muito importante na história devido ao sucesso ulterior desse modo de proceder na ciência, devido ao sucesso das teorias que foram edificadas na base dessas propriedades matemáticas, certo? Então é por isso que essa citação muito conhecida é considerada como historicamente importante. Il Saggiatore, o Saggiatore em italiano não é alguém que prova. O Saggiatore é um especialista, é um técnico que, em certo sentido, que é capaz de decidir se um pedaço de metal é ou não é ouro. Okay? Por exemplo, que é capaz de distinguir se um pedaço de metal sem destruir. O pedaço de metal é ouro, o cobre. Limpa bem, esfrega o pedaço de cobre, pode parecer ouro, ou mistura cobre com ouro. Então, o Saggiatore é alguém que é capaz de decidir, por meio de entre outras coisas, uma balança de precisão, se um corpo é ouro. Então, no Saggiatore, Galileu pesa
os argumentos dos aristotélicos e seus argumentos que ele propõe. E mostra naturalmente que a bilancia inclina-se, o braço da balança se inclina na direção das posições do próprio Galileu, evidentemente. Ok? Então, o poder dos corpos a excitar em nós as sensações de cor, de som, etc., repousa apenas sobre as propriedades aritméticas e geométricas. Estas são as únicas que pertencem aos corpos, ao passo que a cor, o som, etc., qualidades secundárias, são na realidade o resultado de interações entre esses corpos dotados de qualidades matemáticas e os órgãos dos sentidos. Ninguém, naturalmente no século XVII, podia descrever os mecanismos por meio dos quais os corpos, por exemplo, coloridos, produzem as sensações de cor. E nós não temos ainda uma explicação completa dessas coisas. Mas Galileu instaurou um programa de pesquisa, programa de investigação que se revelou extraordinariamente fecundo. Então, são os resultados, os sucessos das teorias desenvolvidas inicialmente na base dessas qualidades primárias, sucesso empírico, sucesso explicativo, que deu uma confirmação a essa tese de Galileu, pelo menos provisoriamente. Então, Descartes, como vocês sabem, coloca a distinção entre as qualidades primárias e secundárias no fundamento de sua filosofia natural. Ele diz: tem uma matéria só em todo o universo e a conhecemos apenas pelo fato que ela é extensa. A matéria é extensa. A extensão é o volume. Que todas as propriedades que enxergamos distintamente e claramente, talvez, nela são relacionadas à sua divisibilidade e à sua mobilidade segundo suas partes. Então voltamos à nossa problemática, porque nós tentamos definir o que é uma propriedade disposicional, isso já fizemos, mas também temos que definir as propriedades que não são disposicionais, e assim chamadas propriedades categóricas. Então, as qualidades primárias podem ser, em primeira análise, ser concebidas como desprovidas de qualquer caráter modal. O volume, a forma geométrica e velocidade dos elementos mais simples das partículas, assim como o número e a configuração espacial, são supostamente qualidades primárias e são qualidades que hoje chamamos de propriedades categóricas, não disposicional. Então, o corpo tem uma bola de futebol, esférica, mais ou menos, tem a possibilidade de rolar. E tem a possibilidade de rolar. O fato que ela tem essa propriedade categórica de ser esférica, geométrica, essa propriedade pode ser definida completamente independentemente da possibilidade de rolar. Ok? Naturalmente, se a bala não fosse esférica, não poderia rolar. Porém, a propriedade geométrica como tal pode ser definida independentemente dessa possibilidade de rolar. Ok? Porque a esfera é definida como conjunto de pontos que se encontram à mesma distância de um centro. Ok? Então, é uma definição meramente categórica. Não se faz referimento a propriedades disposicionais. Ok? Então, bom, eu já falei isto. E as explicações científicas, segundo os pensadores, os padres fundadores
da ciência moderna, as explicações científicas devem recorrer apenas a qualidades primárias. Hoje, e não somente hoje, mas pouco tempo depois de Descartes, etc., o projeto de matematização da natureza se alargou consideravelmente para incluir muitas outras propriedades mensuráveis e calculáveis ao lado das propriedades de número, figura e movimento, como falava Boyle, ok? A carga elétrica, a temperatura, não são propriedades que são propriedades que cabem nessa categoria de número, figura e movimento, certo? Ora, como acabei de dizer, as propriedades categóricas são definidas negativamente como sendo propriedades não disposicionais, como propriedades não satisfazendo essa definição aqui. Isso diz o que uma propriedade categórica não é, ok? Não diz o que é uma propriedade categórica. Então, filósofos gostariam de ter uma caracterização, uma definição positiva do que é uma teoria categórica, ok? Dar exemplos tirados da geometria, não é tão difícil, mas dar exemplos não proporciona uma definição, certo? Ok? Isso é uma experiência pedagógica interessante, né? Que vocês, quase todos aqueles que já fizeram uma aula, né, com alunos, experimentaram. Você pergunta a um aluno, tal, o que é isso? É quando, trata a definição e dá um exemplo. Mas isso não é uma definição geral, ok? Então, queríamos proporcionar uma definição geral do que é em senso positivo, o que é uma propriedade categórica. Então, as qualidades, naturalmente, para achar uma definição satisfatória, não é ilegítimo de inspirar-se de exemplos de propriedades que são consideradas por todos como sendo propriedades categóricas, certo? Então, as qualidades primárias dos fundadores das ciências modernas podem certamente ser consideradas como propriedades categóricas. E muitos autores identificam hoje em dia as propriedades categóricas como as propriedades estruturais. E referindo-se especificamente às estruturas espaciais ou espaciotemporais. Essa restrição de Brian Ellis e de muitos outros não me parece aceitável, porque as quantidades que figuram nas equações da física não são todas quantidades espaciotemporais. A carga ou a constante de Coulomb não podem ser reduzidas a propriedades espaciotemporais. As propriedades dos componentes últimos da matéria não podem ser propriedades espaciais. O comportamento de um elétron não é explicável recorrendo à organização de suas partes, porque, segundo a ciência, pelo menos de hoje, não tem partes. E, pelo que sabemos hoje, é duvidoso que a estrutura do elétron, se ela existir, seja espacial. Pouco provável. Ok? Então, penso que temos que incluir nas propriedades categóricas as propriedades que correspondem aos símbolos matemáticos utilizados nas teorias. A lei da gravitação, a lei de Coulomb, não comporta nenhuma força modal. Suas formulações exprimem relações entre grandezas que podem tomar certos valores. A massa e a carga, por exemplo, são, a meu ver, propriedades categóricas. Um elétron possui uma marca e uma carga
independente da possibilidade de agir com outros elétrons. Ok? O elétron tem a possibilidade, naturalmente, de atrair outras cargas, outros corpos de carga positiva. Mas, independentemente disso, o elétron tem uma carga negativa. E essa propriedade não é uma propriedade disposicional. Então, eu acho, bom, essa seria a minha tentativa de definição, que bom, reconheço não é completamente satisfatória, mas enfim, que proponho de identificar as propriedades categóricas com as propriedades mencionadas nas equações, nas leis das teorias científicas bem-sucedidas. Carga, etc. São propriedades categóricas. Então, naturalmente, podem existir outras propriedades categóricas mais fundamentais que vierem a ser descobertas mais tarde, no futuro, com o progresso, o desenvolvimento da ciência. Então a questão é: existem na natureza propriedades simples, certo? Irredutíveis, não definíveis a partir de outras propriedades mais fundamentais, átomos, no sentido forte da palavra. Naturalmente é impossível responder a essa pergunta, okay? Porque as entidades simples, consideradas como tal, poderiam não ser simples. Okay? Então o elétron é considerado como sendo hoje uma partícula elementar, com certas propriedades. Será que essas propriedades elementares são definíveis a partir de outras propriedades categóricas? Não sabemos. Okay? Talvez o nêutron não é uma partícula elementar, porque o nêutron, o próton, é composto de 3 quarks. É isso. Quarks